Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre a lei da atração. O tema que eu propus é a lei da atração explicada de forma clara e objetiva. Lei da atração, se tem falado muito, né, em lei da atração nos últimos tempos, né? Lei da atração virou pódium aí, para o pessoal que quer mudar, né, alguns aspectos da sua vida, atrair mais dinheiro, um relacionamento, uma cura, né, na área da saúde. A gente ficou conhecendo mais a lei da atração através daquele filme, né, O Segredo. As massas, né, porque o pessoal lá do conhecimento, né, esotérico, né, vamos entender o que significa esotérico, para não ficar, a gente não entrar na área do misticismo, né? Esotérico significa conhecimento mais escondido, velado, não é velado, escondido, né? Um conhecimento guardado, mais bem guardadinho, que fica lá, né? Até porque o conhecimento esotérico é bem complicado da gente entender, a gente massa, né? Exige muito da nossa capacidade intelectual, né? Mental, raciocínio, e entender algumas leis que é explicada para as massas de forma muito exotérica, ou seja, fora, né? Esse conteúdo que a gente geralmente tem acesso, que são as escrituras, né? As escrituras sagradas, a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, todos esses livros que as massas têm acesso. Então é explicado para a gente, mas foi explicado para a gente de forma literal, mas a gente ainda não entendeu, né? Então, algumas pessoas que adentraram ao conhecimento esotérico, aquele conhecimento mais introdutivo, mais lá dentro, trouxeram para a gente uma luz, né? Esse conhecimento para que a gente possa, quem sabe, aplicá-lo em nossas vidas e mudar, né? Então, para você alcançar esse conhecimento esotérico, você tinha que, suar, né? Mas ele sempre esteve disponível. A gente que nunca teve interesse, talvez, falta de conhecimento, de talvez buscar. Então, alguns seres iluminados trouxeram pra gente e hoje está mais acessível pra gente. E a gente conheceu a lei da atração pelo aquele filme O Segredo, né? E só que a gente ainda continua não entendendo o processo da lei da atração. A gente viu o filme O Segredo, alguns leram o livro, viu lá, entendi, mas a gente entendeu aqui mais ou menos, porque se a gente tivesse entendido de fato, muita coisa teria mudado em nossas vidas, né? Porque quando ela é aplicada como realmente deve ser, ela realmente muda, né? Então a gente meio que entendeu, mas não entendeu. A gente, né, ainda está caminhando no processo de compreensão. O que é a compreensão? Ela é mais do que entender aqui, ela é entender aqui e ir para a vida, né? Aprender, né? A gente aprende com profundidade, é mais do que simplesmente aprender, ouvir, né? Então a minha proposta, não trago aqui uma verdade absoluta, foi o que eu compreendi de lei da atração, segundo os estudos que eu tive e os aprofundamentos que fiz, né? Então, é o meu olhar sobre a lei da atração. Se não fizer sentido para você, não tem problema. Se fizer, fico feliz. Se não fizer, você segue o seu caminho, né, na sua busca e tá tudo certo. Então, eu fiz um compilado aqui sobre a lei da atração, né? Então, vamos lá, né?
A gente acha que a lei da atração, né, até a gente viu no filme, que é só a gente pegar uns quadrinhos, né, e fazer lá o quadro dos sonhos, né, algumas técnicas são ensinadas pra gente de forma muito amorosa, óbvio, né, para ajudar. Essas técnicas são ensinadas pra gente, então a gente coloca lá o quadro dos sonhos, né, algumas afirmações, e a gente vai fazendo isso, né, esse quadro dos sonhos e fazendo essas afirmações de forma muito inconsciente e repetitiva. Então, a lei da atração, ela é principalmente para mudar a tua estrutura, a tua forma de pensar. Só que a gente não consegue mudar a nossa estrutura de pensamento e sentimento, porque a gente é meio formatado para pensar e agir de determinadas formas. Então, a gente tem muita atividade mental. Isso não quer dizer que a nossa atividade mental, ela é um pensamento em si. Ela é, às vezes, apenas uma atividade mental, na maioria das vezes. Então, tudo que a gente faz é meio repetitivo ali, aleatório e tudo. Parece loucura, mas se você observar bem, é mais ou menos assim que acontece. Então, essas técnicas que nos são ensinadas é para a gente tentar, quem sabe, destravar algum gatilho aqui dentro e mover o nosso pensamento e a nossa consciência em um determinado foco. Só que a grande maioria não consegue transpor além daquilo, ou seja, além daquela sua capacidade dentro daquela sua formatação, né? Então, essas técnicas que nos são ensinadas é como se te levassem a ficar na ponta dos pés por algum tempo. Até funciona por algum tempo, você consegue uma coisa aqui, outra ali, mas a sua própria estrutura, a estrutura do seu corpo, cansa de ficar nessa ponta dos pés e você volta a ficar com os pés no chão novamente. Ou seja, volta tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? E aí você começa a culpar a técnica, essa lei da atração é uma falácia, isso é uma baboseira, isso não acontece, isso de fato não tem eficácia. E realmente você está certo por um ponto, né? Mas se ela for aplicada de forma como ela deve ser, ela sim, ela muda a vida das pessoas, certo? Então, a lei da atração, para ela funcionar de forma eficaz e definitiva, ela tem que seguir algumas leis fundamentais, e eu vou dizer uma delas, né, que é a principal. Ela tem que seguir essa lei, algumas leis fundamentais, para que ela realmente traga resultados definitivos e de fato. Então, a principal lei que vai fazer esta mudança, essa lei da atração se transformar, trazer para você aquilo que você tanto almeja, é a lei da vibração. Sem esta lei em ação, nada pode acontecer. A lei da vibração é o estado de vibração do seu campo. Nós, seres humanos, temos um campo energético, aonde o nosso estado atual, mental e emocional, mandado, a nossa forma atual de pensamento e sentimento reflete nesse campo, e esse campo vibra em determinada escala. A lei da vibração, você tem que entender ela por escalas. Então ela começa como se fossem escalas musicais, do dó até o outro dó.
entendeu? Então ele vai dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó, né? Então, o que que acontece? Dependendo da escala de dó em que você está, né? Só vai chegar em você aquilo que está vinculado a esta escala onde você se encontra. Aí entra a lei dos vínculos. Todo vínculo, ele é correspondente a uma determinada coisa. Então, isso se vincula a isso, porque isso lhe é correspondente a isso. Então, o teu campo energético, né, da personalidade vibra em uma escala Ré, por exemplo. E nessa escala Ré, ele só vai trazer aquilo que está vinculado a este estado vibracional de Ré. Então, não existe milagre. Deus faz um milagre em minha vida. Existe você mudar. Eu não estou dizendo aqui que não existem milagres, tá? O milagres é um nome que a gente dá a leis que a gente alcança e que a gente faz direitinho, só que a gente desconhece. Por exemplo, a lei da vibração. Então só vai chegar para você coisas vinculadas ao teu estado vibracional atual, né? Então, Jung costumava dizer, até você se tornar consciente, o inconsciente irá governar a sua vida e você chamará isso de destino. O que é esse inconsciente que Jung fala? É o teu a que você está vinculado. Então, tudo que você está vinculado é o que chega para você, por causa do teu campo, né? Então, tudo que está chegando para você segue necessariamente a leis rigorosas e precisas. Então, tudo que tem chegado a você é o que você pensa e sente sobre. Então, o que você pensa e sente, porque o pensar e o sentir, um está atrelado ao outro. Cada pensamento tem um sentimento correspondente àquela crença. Então, tudo que você acredita e pensa sobre tem um sentimento correspondente. Então, tudo que você sente e pensa sobre chega até você através desse campo, por sincronicidade, seguindo a lei dos vínculos. Então não tem nada errado com a sua vida, tá tudo certo. O que tá errado é que aqui você quer uma coisa hoje, mas aqui, lá atrás, você já quis isso e você não está consciente disso, ou seja, o que Jung falava, o teu inconsciente, né? Então, aí você pode dizer, mas isso é uma idiotice. Aonde que eu queria ser pobre hoje? Aonde que eu queria estar doente hoje? Aonde que eu queria ficar sozinha? Eu quero ter um relacionamento bacana, eu quero ter uma vida financeira boa, eu quero ter uma saúde. Eu não quero ficar doente, né? Então, isso é o que você pensa hoje, com o seu campo mental mais maduro, mais desenvolvido, né? Mas lá atrás, por algum motivo, quando a sua matriz ainda era branca, né? A gente vem como uma folha em branco de papel, né? À medida que a nossa vida vai passando, as impressões vão sendo feitas naquela folha. Então, são situações, traumas, né? Percepções, coisas que os nossos pais diziam pra gente sobre as crenças que eles também receberam.
metade da mãe, metade do pai. Você é o que hoje? Metade da sua mãe, metade do seu pai. Seja quem foi ou é o seu pai e a sua mãe hoje. Se a sua mãe é sua avó, né? Se o seu pai é o seu tio ou o seu avô, então você é metade de cada um. Porque você foi recebendo essas impressões quando criança. E traumas, né? A gente sofreu alguns traumas quando era criança. Esses traumas, quando a gente é criança, são muito fáceis de serem impressos na nossa vida, porque a gente é muito criança ainda. Depois que a gente cresce, a gente ganha uma certa couraça, né? A gente fica mais carcaçudo, então a gente não se deixa imprimir qualquer coisa mais dentro da gente. Então a gente vai sendo moldado ali, né? Então, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele não sabe, mas como eu presto bem a atenção no que as pessoas dizem, um dia a gente estava reunido, né, num local, e ele estava lá conversando, e ele soltou a seguinte coisa assim: ah, eu não gosto de dinheiro. Dinheiro só traz desgraça. Ele já tinha tomado umas, né? E aí ele falou: dinheiro só traz desgraça. Esses meus amigos aí que têm dinheiro, tudo rico e tudo infeliz. Eu não quero ser assim. A minha vida é muito mais feliz sem dinheiro, porque dinheiro só atrai desgraça. Ele disse isso. E aí ele vai para a vida e corre atrás de dinheiro, e o dinheiro corre dele. Por quê? A nossa mente inconsciente, ou nosso subconsciente, é feito para nos proteger. O nosso sistema, todo ele é formatado para nos proteger. Então, você dizendo isso para o seu subconsciente, o que é que ele faz? Todo o dinheiro que entra, ele gasta. Não fica dinheiro na mão dele. Não fica dinheiro na mão dele. É impressionante. E ele deveria ser muito bem de situação, porque ele ganha muito bem, ele tem um emprego público, ele ganha muito bem, e todo o dinheiro que entra na mão dele sai de forma quase que milagrosa da mão dele. Ele não sabe aonde que vai o dinheiro. É assim, ó. Sempre tá com o carro quebrado, sempre tem alguém doente que ele precisa ajudar, nunca para com dinheiro. Então, essas crenças inconscientes é que governam a sua vida enquanto você não é consciente delas. Porque a partir do momento que você se torna consciente delas, você até leva um choque. Oi, eu penso isso? Então, o inconsciente governará a sua vida e você chamará isso de destino. Porque essas informações, o que ele pensa sobre o dinheiro, isso ele ouviu alguém dizer quando era criança, os pais passaram isso para ele e ele começou a perceber o mundo dessa forma. A nossa percepção de mundo através do nosso olhar, que a gente enxerga o mundo, é conforme a nossa crença. Então, se a gente acredita que dinheiro é sujo, ele vai perceber o mundo dessa forma, mesmo que não seja. Os óculos que ele está usando vai fazer com que ele enxergue tudo dessa forma. Relacionamentos. Se você tiver uma crença de que relacionamentos trazem dor e sofrimento, e isso foi impresso lá quando era criança ainda, porque você viu o relacionamento da sua avó, da sua mãe, da sua tia, sendo assim, e você acreditou que era assim, então você vai perceber o mundo dessa forma. E tudo que você for se vincular vai acontecer com você dessa forma. Por isso que você só atrai um relacionamento que te traz dor e sofrimento, porque a sua percepção é essa. E os vínculos são condicionantes.
é totalmente condicionante. Então eu percebo, vinculo e atraio. Percebo, vinculo e atraio. Tudo que é vinculante dentro dessa perspectiva de vida. Você entende isso? Então, se você compreender que a tua percepção, a tua crença inconsciente vincula tudo que chega para você, você vai perceber quais são as suas crenças. Como que eu conheço uma árvore? Como é que eu sei que aquela árvore é uma mangueira? Um pé de manga? Através do fruto que ela dá. É ou não é? Se aquela árvore me der manga, eu sei que ela é uma mangueira. Se aquela oliveira dá azeite, eu sei que ela é... Se aquela árvore me der azeitonas, eu sei que ela é uma oliveira. E assim sucessivamente. Então, se a minha vida hoje financeira é um caos, se dinheiro não para na minha mão, é porque a minha crença sobre isto é um grande não para o dinheiro. Se eu não consigo atrair um relacionamento legal, se eu tenho aquele famoso dedo podre, que todos os relacionamentos que chegam para mim são volúteis. Eu não consigo atrair pessoas bacanas, somente pessoas que trazem dor e sofrimento. A minha árvore é um relacionamento de dor e sofrimento, porque são os frutos que eu estou vendo. Então, não tem como uma coisa ser diferente, porque os vínculos são atrelados e condicionantes a esse estado, a essa crença, a essa vibração. Toda crença emite uma frequência, porque uma crença, ela vem atrelada a um sentimento, e esse sentimento é que vibra, que mexe com todo o teu campo, condiciona, se vincula com algo totalmente compatível com aquilo. A árvore se conhece pelos frutos. Entendeu? Tá. Ah, isso é uma insanidade. Tudo isso que você tá falando aí pra mim é uma insanidade. Ah, eu não acredito nisso não. Que dia que eu ia querer ser doente, por exemplo? Toda vez eu tô doente, sabe? Eu tenho um problema, sabe? Insistente, recorrente. Fico doente direto, a mesma coisa. Você tá falando uma asneira, uma baboseira. Será? Pensa bem. Pensa bem. Olha só. Toda vez você tá doente. Isso é um ciclo. Vai de novo, volta de novo, volta de novo. Tá acontecendo alguma coisa errada, não tá? Se eu quero aqui na minha cabeça ser saudável, por que eu sempre fico doente? Talvez lá no passado você percebeu quando criança que toda vez que você ficava resfriado ou doente, você recebia mais atenção das pessoas. Você recebia mais amor, você era cuidado. Né? Então você percebeu amor, que toda vez que você ficava doente, você recebia mais amor. Entendeu? Ou que toda vez que você ficava doente, alguma coisa que te trazia uma sensação ruim na sua vida, um acontecimento, você era afastado disso. Então, você levou para o seu inconsciente que ficar doente em determinadas situações lhe protegia de algo, ou te impulsionava, te trazia algo bom, ou que você sentia ali. Ou a ideia, por exemplo, de mártire. Eu fico doente, mas as pessoas através de mim vão ter um testemunho que
Deus cura, Deus isso, Deus aquilo. Eu me vejo como mártire. Eu me vejo como mártire. As pessoas vão olhar para mim e vão ver Deus agindo através de mim. Sabe aquela pessoa, aquele mártire? Ou simplesmente o teu corpo está botando para fora um sentimento muito negativo que você tem. Cargas muito pesadas que você está carregando, emocionais, porque o nosso corpo é só objeto de impacto daquilo que acontece dentro, né? Então, cargas emocionais muito negativas sobre tudo e sobre tudo. Ou seja, trocando em miúdos, o teu campo está vibrando numa frequência, exemplo, Ré, e está vinculando coisas da frequência Ré e está chegando para você somente coisas que estão vinculadas e atreladas a essa frequência. Tá, então como eu mudo isso? Aí a gente está vendo a lei da atração. Você está vendo que tudo isso eu estou mostrando que a lei da atração está agindo na sua vida? A lei da atração está agindo na sua vida. Em todo tempo a lei da atração está agindo na sua vida. Desde pequeno até quando você morre, a lei da atração está em ação. E aí, como é que eu mudo isso? Né? Através de alguns exercícios que não vai fazer você ficar na ponta dos pés e voltar. Também são exercícios muito simples, né? Então, a autoobservação. A autoobservação é você trazer daqui para cá. É você botar luz nos seus conteúdos internos. Um exercício legal que você pode fazer é você pegar alguém de confiança sua, tá? Um pai, ou uma mãe, ou um irmão muito querido que você quer, ou um amigo, né? Há amigos mais chegados que irmãos. Aquele amigo de verdade, aquele amigo que não fala só aquilo que você quer escutar. Porque aquele amigo que fala só aquilo que você quer escutar, ele vai dizer que você é o máximo, que você é, nossa, eu tô falando daquele amigo que te fala as coisas aonde que você, você tá errado, isso que você fez é feio, baixa um pouquinho mais a sua bolinha. Aquele amigo que você sente bastante confiança, você chega para ele e você fala assim, amigo ou amiga, o que você acha assim? O que eu já te disse em algum momento da minha vida sobre aquele tema que você quer resolver na sua vida? Exemplo, sobre dinheiro. Você já viu eu dizer alguma coisa assim sobre dinheiro em algum momento assim espontâneo, sabe? Em que a nosso crivo baixa, a nossa máscarazinha cai, ou eu tomo umas, ou fico muito empolgada com alguma coisa, ou em algum momento. Gente, um dia eu escutei uma mulher religiosa da igreja. A gente estava tomando café faz um tempo, eu nem sei o nome dela mais. Ela estava na casa de uma cunhada minha e ela disse a seguinte coisa: olha, eu nunca esqueci isso. Deus me engordou para eu não trair o meu marido. Era o que ela acreditava. Se essa mulher fosse fazer algum regime na vida dela, iria funcionar? Talvez por algum tempo. Ela ia ficar na ponta dos pés, por algum tempo ia funcionar e logo ela ia voltar. Porque ela acreditava que Deus tinha engordado ela para ela não trair o marido dela. Então, o excesso de peso na vida dela, o inconsciente trouxe, que é nosso amigo, esse inconsciente é nosso amigo, tá? Ele serve para nos proteger. Ok, assim seja.
Tipo o gênio da lâmpada, sabe? A metáfora do gênio da lâmpada, ela fala muito sobre isso. Seu desejo seja uma ordem. Nunca ela vai emagrecer na vida enquanto ela tiver este pensamento / sentimento. Nunca, nunca, nunca. Porque o excesso de peso traz a função de protegê-la. Então, um dia você chega para um amigo e a amiga fala assim, amiga, o que eu já disse aí a respeito sobre relacionamentos para você um dia? O que você vê, sabe? Porque a gente, quando está dentro da situação, geralmente a gente não enxerga, né, o nosso conteúdo interno, mas a gente é muito bocudo, né? Porque a gente fala pelos cotovelos, até espumar o canto da boca. E a gente sai falando, ou quando a gente está com raiva, ou quando a gente está muito chateado com alguma coisa, quando a gente está muito feliz, a gente solta o que está aqui dentro. E às vezes o nosso amigo percebe aquilo. Nosso pai, nossa mãe, nosso tio, um filho, percebe. E você continua com a tua crença lá dentro. E você pergunta para essa pessoa, ou através de uma autoobservação, os nossos diálogos internos, tá? Geralmente esses diálogos internos nossos a gente não percebe, porque a gente nunca está presente. A gente sempre está com a mente lá na louça que tem para lavar, no relatório que tem que entregar, no filho que tem que buscar da escola. Aí você tá com o seu pensamento lá, mas o seu outro eu tá aqui tagarelando. E esse PPPPPP, bam bam bam, caixinha de fósforo, a gente, não fica consciente dele. E esses nossos diálogos internos é que comandam as nossas vidas. E a gente não percebe. Então, se você dá uma parada, uma observada, sair de cena, ser o observador da própria vida, você vai perceber que os seus diálogos internos dizem quem realmente você é. E aquilo que está vibrando, consequentemente, no teu campo. Só através disso você vai ficar consciente daquilo que você é, que você colocou lá dentro, que está escrito, impresso lá dentro do teu ser, certo? Então, o que acontece? Vamos lá. Essa questão dos vínculos, gente, é tão louca, é tão, assim, verdadeira, que você pode perceber que quando você é vinculado muito, quando você tem um vínculo emocional muito forte com alguém, um vínculo emocional, porque todos os vínculos, eles são emocionais, né? Que quando você é muito vinculado a um filho, ou a um marido, ou irmão gêmeo, ou um amigo muito querido, que você tem um vínculo muito forte com aquela pessoa, você sente as coisas que ele sente, você sabe o que aquela pessoa vai falar, às vezes antes dela falar, ou ele nem precisa falar, você sente o estado emocional daquela pessoa, se ela tá muito irritada, se ela tá deprimida, sem às vezes ela esboçar nada, você sente. Porque você está vinculado, então por ressonância, você sente aquilo. Então, olha como a questão do vínculo é muito poderosa. Se você compreender isso, que você só vincula aquilo que lhe é compatível e que são ressonantes, não tem como, sabe? É aquela história de que o meu santo não bateu com o outro. Quando você fala, o meu santo não bateu com aquela pessoa, é que você não consegue, por estado vibracional, se vincular àquele ser. Entende? Então, é dessa forma que acontece, nessas escalas vibracionais, certo? Então, tá, beleza, eu entendi.
Tá, eu tenho que mudar então, eu tenho que sair desse estado vibracional aqui, exemplo, o Rê, e entrar no Mi, para começar a atrair coisas vinculantes e condicionados ao estado vibracional do Mi. Como é que eu faço? Bom, aí é que entra o querer, a vontade. Você percebe, se você assistiu o filme O Segredo, se você não assistiu ainda, assista, você vai perceber, eles não focam muito nisso, mas você vai perceber que todos os personagens, ou quase todos, se não mostrou, mas é quase que certeza que aconteceu algo muito grande, muito impactante na vida daquelas pessoas, aconteceu algo muito impactante, uma vontade extrema de mudança, de querer sair daquela situação, um choque que aquele ser viveu, para que ele tenha uma vontade muito grande de querer sair do Rê para o Mi. Então, você pode perceber que os personagens, eles viveram situações muito chocantes, que lhes impulsionaram a querer sair daquela situação. Ah, então tem que acontecer uma desgraça, um não sei o que, para mim, não. Eu estou dizendo que aquelas situações que ocorreu na vida daqueles personagens levaram eles a uma vontade, um querer focado, intenso, de sair disso para isso. Então, você pode trazer isso para a sua vida. Então, sabe, é aquele chega, é aquele esgotamento, eu não quero mais isso, eu quero ter saúde, eu mereço, eu não posso ser isso. Trazer para cá, para esse campo aqui, trazer para o teu fundo, o teu interior, esse desejo, essa vontade gigante de querer mudar, sabe? E aí você mudando, trazendo para cá, para a alma, esse desejo, essa vontade, você toca o núcleo do seu ser, o seu espírito, que rompe uma barreira existente aqui. Toca esse núcleo, esse campo emocional, esse inconsciente ou subconsciente, dependendo da palavra que queiram usar. Toca esse subconsciente aqui, de forma que ele esteja extremamente tocado. Você sente uma angústia, um sentimento muito grande. E aí, este núcleo do espírito manda a informação de que há algo a ser mudado. Ele entende esse processo, manda para o centro mental, aqui o nosso campo mental, onde se concentram as nossas crenças, a informação de que essa crença está obsoleta, que a nova crença é sair do Rê para o Mi. O campo mental entende, volta para o coração aqui. Este coração bombeia a informação para todo o seu corpo, mudando a bioquímica do seu ser. E aí você muda a sua estrutura. A sua estrutura vibracional. Você muda a estrutura do seu campo de forma definitiva. Aí você começa a atrair coisas vinculantes ao estado Mi. De forma definitiva, não é mais um ficar na ponta dos pés e cair, ficar na ponta dos pés e cair. É de forma definitiva que você muda isso. E aí sim, a lei da atração, que está em constante movimento, passa a agir conforme o seu querer. Porque foi através da sua vontade consciente que você mudou a sua vida. Ou você entende, compreende isso,
ou o inconsciente governará a sua vida e você chamará isso de destino. Bom, gente, é o que eu aprendi sobre a lei da atração. Eu não conheço outra forma. Posso estar equivocada em alguns pontos, mas foi assim que eu compreendi. Se fez sentido para você, ótimo. Se não fez, segue o seu caminho, tá tudo certo. Eu fico por aqui, eu compartilho enquanto aprendo. Até a próxima.